Assustada, mas sentindo a bebida agir e a deixar mais relaxada, Olivia gritou: "Vai embora! Me deixe em paz!" Seu marido então, enfim, parou de bater na porta. E pelas sombras, por baixo da porta, ela viu algo que a fez suspirar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Olivia passou um batom vermelho, se olhou no espelho e sorriu para si mesma, imaginando os elogios que Pietro lhe faria. Ele estava agindo estranho há um tempo, a respondendo de forma grosseira, a evitando, e até mesmo indo se deitar na cama apenas quando achava que ela já estava dormindo. Mas Olivia apenas fingia dormir, e sentia seu coração se quebrar ao perceber que Pietro, seu marido, a rejeitava. Chateada com o desprezo, Olivia tinha decidido que naquela noite iria contornar toda aquela situação. Ela tinha pedido a Pietro para levá-la a um restaurante naquela noite, e teve que pedir diversas vezes, pois Pietro se negava a ir jantar com ela, até que ele concordou, dizendo que iria levá-la, pois não aguentava mais ouvir a sua lamúria. Olivia tinha tentado dar um beijo na boca de seu marido, para selar aquele belo momento, mas ele virou o rosto, e constrangida, ela lhe beijou na bochecha. No curto toque, Olivia tinha percebido que um aroma diferente exalava de seu marido. Desde que estavam casados, Pietro costumava usar um perfume com notas terrosas, era um aroma comum, o perfume mais vendido da loja, e ele sempre comprava o mesmo, pois não se importava muito com o cheiro. Mas, naquele momento, Olivia percebeu que ele estava usando um perfume diferente. Ela adorava perfumes, então conhecia muitos aromas, e logo percebeu que aquele fazia parte de uma nova linha de cosméticos. Ela pensou em questionar por que ele estava usando um produto diferente, porque tinha mudado depois de tantos anos, porém, desistiu de questionar. Ele já tinha aceitado levá-la até o restante, e ela não queria estragar o momento. Olivia então terminou de se arrumar, olhou mais uma vez o seu reflexo, com o batom vermelho em seus lábios, e se sentou na cama, esperando por seu marido. Ela esperava que Pietro a visse com aquele penteado que ressaltava os cachos sedosos de seu cabelo, as sandálias com sutis pedrinhas brilhantes e o vestido leve com alças, e sorrisse para ela, a elogiando, dizendo que ela era linda e que amava, as coisas que ele dizia no primeiro ano do casamento. Eles já estavam juntos há 5 anos. Pietro então entrou no quarto, terminando de abotoar o terno, e resmungando que não estava com humor para sair de casa até que ele olhou para Olivia. Ela sorriu, esperando algum comentário agradável do marido, porém, o que aconteceu foi bem diferente. Ao vê-la, o semblante de Pietro se tornou sombrio, e ele resmungou, entre dentes: "O que é essa porcaria na sua boca?" A forma com que ele falou foi uma surpresa, mesmo assim Olivia respondeu: "É um batom novo, você gostou?" Pietro fechou os punhos com força e respondeu: "Tira isso, já." Olivia, confusa pela súbita irritação dele, perguntou o motivo daquilo e Pietro respondeu: "Você está parecendo uma." Ele então disse palavras horríveis a Olivia, insinuando que ela era uma mulher fácil e promíscua. Chocada com a forma com que o seu próprio marido estava se referindo a ela, Olivia disse que ele estava errado. Ela começou a falar: "Do que você está falando? É um batom novo, daquela loja de cosméticos que eu amo, aquela loja que você me apresentou, se lembra? Eu já usei vários produtos que compramos lá." Ele então disse a Olivia que o problema não era o batom, e sim a cor, com a voz trêmula de raiva. Pietro disse: "A cor desse batom é um desrespeito, não só para você, mas para mim, também. O que as pessoas vão pensar se eu deixar você sair com um batom de cor vermelha? Sabe o tipo de mulher que usa maquiagem assim, sabe o que elas querem?" Contrariada, Olivia começou a falar que ele estava errado, e que não iria tirar o batom. Então, Pietro subitamente deu um tapa na boca de Olivia. O movimento do homem foi rápido e certeiro, de modo que Olivia imediatamente levou as mãos aos lábios, sentindo a dor. De forma maldosa ele disse: "Pronto, agora nem precisa de batom para ter a boca vermelha, vai tirar essa porcaria da boca, já estou me irritando com você." Ele saiu do quarto de forma tempestuosa, e deixou Olivia, pasma, e ainda com as mãos na boca, estática, e sem saber o que fazer. Passou-se 1 minuto e ela ainda não conseguia se mexer, não conseguia acreditar que Pietro tinha lhe batido, ele nunca tinha feito aquilo antes.
Lentamente ela caminhou novamente até o espelho. Ela podia ouvir Pietro no andar de baixo da cama, dizendo para ela se apressar, pois as reservas já estavam feitas. Olhando o seu reflexo, ela pegou um pedaço de algodão de dentro da sua maleta de maquiagem, enquanto limpava as lágrimas que insistiam em rolar, piscando os olhos e tentando disfarçar a vermelhidão, ela tirou o batom. Ela então desceu as escadas, e quando chegou no andar de baixo, Pietro segurou seu queixo e a encarou. Involuntariamente, Olivia desviou o olhar. Pietro então falou. Agora sim, batom de cor clara, maquiagem leve, é dessa maquiagem que eu gosto. Qual a cor desse batom? Ainda sem encará-lo, Olivia respondeu em voz baixa. A cor dele é pêssego. Pietro então segurou o queixo de Olivia com força, forçando-a a encará-lo. Ele então disse que ela deveria usar apenas aquela cor, e em seguida puxou para perto de si e beijou seus lábios. Os dois foram para o restaurante, foram recebidos pelo maitre sorridente que disse: Senhor, Pietro, que prazer em revê-lo, a mesa já está preparada. Ele então saiu andando em direção à mesa, sendo seguido por Pietro e Olivia. Quando chegaram ao local, o casal se sentou. Rapidamente o maitre trouxe a eles os cardápios, entregou a eles e perguntou. E esta é, ou ele claramente estava em dúvida. Pietro se precipitou e disse: Esta é a Olivia, ela é a minha esposa. A forma com que Pietro disse a palavra esposa foi enfática, e ele encarou o maitre com seriedade, como se estivesse dizendo para ele não fazer mais perguntas. O clima se tornou pesado, e mesmo não entendendo por quê, Olivia percebeu que havia algo errado. Sendo assim, quando o maitre se afastou, dizendo para chamar o garçom quando escolhessem a refeição, ou para chamá-lo se precisassem, Olivia perguntou: O que aconteceu aqui? Pietro levantou o olhar, abaixando o cardápio, e com a testa enrugada, em sinal de dúvida, disse que não estava entendendo. Olivia então foi mais direta e perguntou: Você já veio aqui antes? Pietro então a encarou seriamente e respondeu: É claro que não, e voltou a olhar para o cardápio. Eles finalmente escolheram a refeição, o garçom trouxe a bandeja e serviu as refeições e as bebidas para ambos. Pietro começou a comer, evitando olhar diretamente para Olivia, e ela fez o mesmo. Enquanto comia, tentando aproveitar a refeição, ela sentia dificuldades para engolir a comida, pois um nó em sua garganta estava se formando desde o momento em que Pietro tinha lhe dado tapa, mais cedo naquela noite. Enquanto voltavam para casa, dentro do carro, Olivia olhava pela janela. Pietro tinha bebido várias taças de vinho, e por isso, eles estavam voltando para casa com um motorista particular. Seu marido era muito rico, tinha motorista particular, empregados, todos à sua disposição, e algumas vezes, Olivia sentia que estava casada com um homem intocável devido a tanto dinheiro que ele tinha. No banco de trás, Olivia tinha se sentado longe de Pietro, mas ele se aproximava dela. Ela conseguia sentir o seu hálito forte, etílico, e isso a incomodava muito, ainda mais porque ela não bebia. Ela não gostava de ficar na companhia do marido quando ele bebia, pois ele parecia se transformar em outra pessoa. Olivia estava claramente desconfortável, porém, Pietro ainda assim começou a beijá-la, a acariciá-la, e a levantar o seu vestido, e mesmo com Olivia dizendo para ele se afastar, indicando com a cabeça que o motorista estava vendo a cena, tudo o que Pietro fez foi dizer para ele fechar o isolamento do carro. Era uma limusine, então era possível privar a visão do motorista do que estava acontecendo na parte de trás do carro. Pietro estava eufórico, com a voz embargada e ofegante, então o homem ficou em dúvida. Vendo quanto Olivia estava resistindo às investidas de Pietro, o motorista deixou de se sentir constrangido e passou a se sentir preocupado. Olivia estava praticamente gritando, ela até mesmo disse ao marido que queria descer. Mas, Pietro, irritado, colocou a mão em sua boca, a silenciando. Ele então gritou para o motorista: Fecha o isolamento agora. Eu sou o seu patrão, e ela é a minha mulher, vocês têm que me obedecer. A contragosto, o motorista fechou o isolamento do veículo, enquanto olhava, pelo retrovisor, o olhar suplicante de Olivia. Mesmo sendo privado da visão, ele ainda conseguia ouvir tudo o que estava acontecendo. Durante alguns minutos, tudo se resumiu a alguns sons abafados, que ele nem mesmo quis imaginar o que era. Então ele se assustou quando ouviu um grito de Pietro, e em seguida ouviu resmungar: Você me mordeu, cretina. Mas, Pietro não estava vencido. Olivia dizia para ele se afastar, que ele não estava sóbrio, e ele a mandava ficar quieta. Os sons continuaram,
E mesmo tentando focar a visão na estrada, o motorista sentiu o seu estômago embrulhar ao imaginar, mesmo sem querer, a violência que sabia que Olivia estava sofrendo. O sinal fechou e ele parou o carro. O momento foi tão angustiante que ele se pegou pensando em outra coisa, para esquecer daquele momento. Ele então se lembrou de sua vida. O nome do motorista era Santiago, ele era um imigrante no Brasil, tinha vindo do México, mas se sentia brasileiro por ter sido muito bem recebido no país. Desde que havia chegado, ele tinha trabalhado em vários empregos temporários, mas logo percebeu que o que ele gostava, e que sabia muito bem fazer, era dirigir. Isso porque ele gostava de carros desde jovem e gostava de sair com os amigos apenas para poder dirigir, e foi assim que acabou aprendendo sozinho a como guiar um automóvel. Para conseguir trabalhar como motorista, ele precisou fazer alguns testes e pegar a carteira de motorista, mas, para ele, não foi nenhum problema. Com a carteira de motorista em mãos, ele começou a procurar vagas para motorista. Apesar de ter sofrido preconceito em algumas ocasiões, em que pessoas se referiram a ele com termos pejorativos e xenófobos, ele ainda assim encontrou pessoas boas, e elas eram a maioria. Santiago era muito bom no que fazia e a sua fama logo começou a se espalhar, e foi então que ele decidiu tentar uma vaga de emprego fixo. Isso lhe renderia um salário, e tendo a garantia de que receberia dinheiro todo mês, ele poderia trazer a sua família para viver junto a ele. Ao sair do México, Santiago tinha deixado para trás sua mãe e sua irmã mais nova, que ainda era uma criança. Ele tinha tentado ficar ao lado delas, mas não foi possível. Sua irmã tinha uma doença nos ossos que requeria o uso de medicamentos caros, e por mais que trabalhasse, ele não conseguia juntar o dinheiro necessário para pagá-los. A doença estava avançando e já impedia que a menina conseguisse andar. Sua mãe, que já era uma senhora de idade, não podia trabalhar em nenhum serviço pesado, e não tinha a escolaridade necessária para ingressar em um trabalho com tecnologia. E além disso, ela também ficava a maior parte do tempo cuidando de sua filha. Sem um pai, que os havia abandonado, Santiago decidiu que ele seria o homem da casa e que tomaria uma importante decisão: evitar perder a sua irmã. Então ele disse à mãe que iria para o Brasil, e tentaria conseguir dinheiro trabalhando. Se não desse certo, ele voltaria para casa. Foi com emoção que Santiago se despediu de sua mãe e irmã. Eles nunca haviam se separado antes, e ele sentiu vontade de desistir e voltar para perto das duas, mas se manteve firme, segurou as lágrimas e acenou se despedindo das duas. Ele ainda conseguiu ver a dificuldade com que a sua irmã balançava os braços, acenando. Era claro que a doença já estava se espalhando. Aquilo o motivou, ele continuou a andar em direção à rodoviária, de cabeça erguida e apenas um objetivo em mente: salvar a sua irmã. Ele entrou no transporte, guardou a mala, que era pequena e coube na parte de cima do bagageiro, e as 10 horas de viagem permitiram que Santiago descansasse, e mesmo com os solavancos do ônibus, ele ainda conseguiu sonhar que a irmã estava andando de novo. A luz verde do semáforo refletiu no vidro do automóvel e isso despertou Santiago de seus devaneios. Ele então deu partida no veículo, acelerando e desejando chegar o mais rápido possível na mansão em que Pietro e Olivia viviam. Após alguns minutos, ele finalmente chegou. Levantando a mão, para o segurança da entrada ver que era ele, Santiago entrou. Dentro do enorme estacionamento da mansão, ele estacionou a limusine e tirou o cinto de segurança. Durante alguns minutos ele não ouviu nenhum som vindo da parte de trás do veículo, e até mesmo temeu pelo pior, porém, ele viu a porta se abrir, e Olivia saiu. Ela andou rapidamente, indo em direção à casa, e Santiago conseguiu ver que ela estava abaixando o vestido. Após alguns segundos, Pietro também saiu, mas ao invés de ir em direção à sua casa, ele foi em direção a Santiago. O motorista engoliu em seco. Ao lado da janela do motorista, do lado de fora, Pietro gesticulou sinalizando para Santiago abaixar a janela. O que ele fez? Pietro então se aproximou de Santiago, e o odor acre do álcool o incomodou, mas ele não comentou nada. Pietro então perguntou: Santiago, para quem você trabalha? O motorista, envergonhado e ligeiramente amedrontado, respondeu: para o senhor, senhor Pietro. Ele então assentiu com a cabeça e falou: isso mesmo, você trabalha para mim, sou eu quem paga o seu salário, e não a Olivia. Então, da próxima vez em que eu te der uma ordem, você cumpre. Entendeu? Santiago então se desculpou e respondeu: entendi, sim, senhor. Pietro então deu uma batidinha na janela e se afastou.
Santiago se sentiu muito mal com aquela situação. Desde que tinha começado a trabalhar para Pietro, nunca tinha visto o patrão agir daquela forma. Na verdade, Pietro era um patrão muito bom no começo. Santiago tinha sido contratado por ele, e durante a entrevista, Pietro tinha dito: "Então, você veio aqui para o Brasil apenas para arejar a cabeça ou para morar?" Santiago então respondeu que tinha ido para o país para trabalhar, juntar dinheiro e conseguir ajudar a sua irmã. Pietro tinha dito a Santiago que aquela era uma atitude muito nobre e que ficaria feliz em contratá-lo. Ele também disse que pagaria um valor mais alto do que o de mercado. Os dois conversaram bastante e Santiago acabou sendo contratado a troco de um bom salário, refeições garantidas e um local onde morar. Ele nem conseguia acreditar e até mesmo deu um abraço em Pietro. Santiago disse: "Obrigado, Sr. Pietro, o senhor não vai se arrepender, farei um bom trabalho." Pietro então tinha dito: "Tenho certeza de que fará, Santiago. Mas, além de um bom trabalho, o que eu espero de você é discrição. Eu trabalho com ações, e algumas pessoas, às vezes, tentam me passar a perna, me enganar, sabe? Então, caso você veja algo aqui dentro que você acha típico, guarde apenas para você, tudo bem?" Santiago nunca tinha sido do tipo bisbilhoteiro, então, para ele, foi fácil prometer ao patrão que seria discreto. E tinha mantido essa discrição, até mesmo quando viu pessoas estranhas entrando na mansão, ou até mesmo nas vezes em que ele levou no carro pessoas desconhecidas, na maioria mulheres. Mas, Santiago nunca tinha visto seu patrão agindo como um criminoso, e isso marcou muito. Ele acabou ficando ali no carro durante meia hora, até que finalmente resolveu sair. Enquanto caminhava em direção ao alojamento em que vivia, que ficava nos fundos da mansão, Santiago começou a se lembrar do porquê fazia tudo aquilo. Não era por ele, e sim pela sua irmã. Para tentar se alegrar, ele se recordou de que o esforço de ficar longe da irmã e da mãe não estava sendo em vão, isso porque ele já tinha conseguido enviar uma boa quantia para as duas. Todo fim do mês ele mandava praticamente todo o seu salário para o México. E, a cada vez que ele falava com sua mãe pelo telefone e ouvia a sua irmã agradecê-lo do outro lado da linha, ele sentia que estava fazendo as coisas corretamente. Ele, então, entrou no alojamento. Lá dentro ele tirou a roupa e foi tomar um banho, e depois se deitou, e apenas quando colocou a cabeça no travesseiro é que percebeu o quanto estava cansado. Apesar de Pietro pagar, sim, a mais do que os outros clientes que Santiago já tinha tido, ele o fazia trabalhar mais. Santiago estava tão cansado que nem mesmo comeu antes de cair num sono profundo. Mas, antes de adormecer, ele ainda se lembrou de uma mulher que achava linda, simpática e encantadora, uma mulher pela qual ele havia se apaixonado desde o momento em que colocou os seus olhos nela pela primeira vez. Alguém que ele sentia que amava mesmo sabendo que era errado, e a qual ele tinha sentido que deveria ter defendido aquela noite. Olivia. Já dentro da mansão, os pensamentos de Olivia estavam confusos. Ela não conseguia focar em uma única ideia e tinha feito algo que nunca tinha feito em toda a sua vida. Tinha se servido um copo de bebida e se trancado no banheiro, tudo para se esconder de Pietro. Ela estava trêmula, e mesmo após ter tomado um banho, ela ainda se sentia suja. Não conseguia entender o comportamento de Pietro. Ele estava estranho há algum tempo, mas nada naquele nível. Ele nunca tinha agredido ela, nunca tinha tratado como uma qualquer, nunca tinha forçado a nada como aconteceu naquela noite. Enquanto se lembrava de Pietro arrancando as suas roupas e a atacando, ela virava o copo com as mãos trêmulas, tentando esquecer o que tinha acontecido. Pietro então começou a bater na porta, pedindo para ela abrir. Ele primeiro disse palavras carinhosas, insistindo para ela encará-lo, pois ele queria se desculpar, porém, quando ela não respondeu, ele começou a bater na porta com força. Assustada, mas sentindo a bebida agir e a deixar mais relaxada, Olivia gritou: "Vai embora! Me deixe em paz!" Seu marido então, enfim, parou de bater na porta. E pelas sombras, por baixo da porta, ela ouviu algo que a fez suspirar. Olivia então encostou a cabeça na parede, e devido ao álcool e à tristeza, acabou dormindo. Olivia acordou com a luz do sol invadindo a janela. De sobressalto, ela se levantou do chão e foi para a pia, lavou o rosto e escovou os dentes, tirando o gosto ruim da boca. Com sede, ela até mesmo bebeu alguns goles de água ali da pia mesmo. As lembranças da noite anterior voltaram e ela sentiu uma dor de cabeça terrível. Ao abrir a porta, ela caminhou até o quarto e se jogou na cama, fechando os olhos e deixando as luzes apagadas.
Era um péssimo momento para ela sentir uma ressaca e ela se arrependeu de ter bebido. Passou-se uma hora até que Olivia, ainda de olhos fechados, sentiu um aroma no quarto. Ela então abriu os olhos e viu que era uma xícara de café na cômoda ao seu lado, e Pietro estava em pé, a olhando. Ele então disse: "Bom dia, flor do dia." Olivia então sussurrou: "Sai daqui", mas Pietro apenas se sentou na cama, sorriu e disse: "Podemos conversar?" Olivia não disse nada, mas Pietro continuou a falar: "Eu te amo, sabe disso, não sabe?" Olivia então respondeu: "Me ama e faz o que você fez comigo?" Pietro então disse: "Me desculpa pelo meu comportamento, eu tinha bebido, fiquei fora de mim. Isso não vai acontecer de novo, meu amor." Olivia então falou: "Você tem agido estranho há muito tempo." E Pietro respondeu: "Eu estou com problemas no trabalho, tenho andado muito estressado. Mas, é claro que isso não é culpa sua. Me desculpa, meu amor, isso não vai se repetir." Olivia encarava Pietro, a raiva ainda em seu peito, mas ela sabia que tinha que tomar cuidado com ele, então, ela respondeu: "Tudo bem, eu te desculpo." Pietro então sorriu, se aproximou de Olivia e lhe deu um beijo na testa. Se afastando dela, Pietro falou: "Bebe o café, está fresquinho." "Eu que fiz." Assim que Pietro saiu do quarto, Olivia pegou a xícara e bebeu um gole. Com uma careta ela cuspiu a bebida de volta na xícara. Estava amarga e com pó de café dentro da bebida. Olivia então se levantou e foi para a cozinha. Aliviada, ela viu Pietro sair e ficou feliz em saber que ficaria livre dele. Já na cozinha, ela olhou pela janela, para o lado de fora, e viu no estacionamento os seguranças que ela via sempre. Quando eles olharam em sua direção, Olivia apenas os cumprimentou. Ela jogou a bebida no ralo da pia e passou outro café. Com uma xícara cheia de um café feito da forma correta, ela se sentou à mesa, e ao beber, ela percebia que em nenhum momento a mansão ficava sem vigilância. Quando um funcionário se cansava, existia a troca de funcionários, mas sempre havia alguém. Desde que tinha acordado, ela também não tinha visto o telefone da casa. Às vezes, Pietro o escondia e ela também não tinha celular, ele proibia que ela falasse com qualquer pessoa quando ele não estivesse em casa. Desde que tinham se casado, Olivia percebia que Pietro era inseguro. Ele sempre dizia que a amava e que não queria perdê-la, e que por isso ele não queria que ela tivesse redes sociais ou sequer um celular. No começo, Olivia aceitava esse comportamento, ela até mesmo achava fofo em alguns momentos. E, na verdade, o celular não lhe fazia falta, ela nunca tinha sido do tipo que gastava muito tempo olhando para a tela. Quanto a sair de casa apenas com ele, ela também não se importava, afinal, Pietro sempre a levava para sair e para viajar. Os dois iam frequentemente juntos para shoppings e Olivia adorava. Porém, já no segundo ano de casamento, Olivia começou a se sentir agoniada com aquela vida. Ela disse a Pietro que seria bom, pelo menos, ter um telefone na casa. Isso porque ela sentia falta de falar com seus pais. Pietro aceitou, porém, sempre que Olivia falava com qualquer pessoa, ele ficava ao seu lado e dizia para a mulher dizer que estava tudo bem. Isso criou a imagem de que o casamento de Olivia era perfeito. As coisas foram piorando, ele ficava cada vez menos tempo em casa e ficava cada vez mais distante, e o que mais incomodava Olivia. Ela não podia sair da própria casa, os seguranças não a autorizavam a sair sem a autorização de Pietro. Por amor, ela aceitava tudo aquilo, porém, tudo tinha mudado no momento em que Pietro agrediu, não uma, mas 2 vezes na mesma noite. Desde aquele momento, ela tinha decidido que colocaria um ponto final naquilo. Olivia terminou de beber o café, colocou a xícara na pia e foi para o quarto. Lá, ela arrumou uma mala, a encheu com roupas e um pouco de dinheiro e se preparou. A noite chegou, e Pietro ainda não tinha voltado para casa, mas após observar durante todo o dia a troca de turnos do segurança, Olivia viu um momento em que teria uma oportunidade. Ela percebeu que em alguns momentos, os seguranças focavam a atenção nos fundos da mansão, e por isso, a saída ficava livre. Olivia se preparou, em meio às sombras ela se esgueirou, e quando o segurança foi fazer a ronda por trás da mansão, ela correu. Rapidamente pegando a chave da parte menor do portão, ela o abriu e correu. Noite adentro, ela corria rápido, arrastando a mala que até mesmo quebrou uma das rodas.
Ela olhava para os lados, desesperada, procurando por alguém, mas a rua estava deserta. Até que ela avistou um ponto de ônibus. Com a esperança renovada, ela correu na direção do local, porém, para sua surpresa, um carro parou ao seu lado. Era o carro de Pietro. Com uma expressão de raiva, Pietro saiu do veículo. A encarando, ele perguntou: "O que você está fazendo aqui fora?" Escondendo a mala atrás de si, Olivia respondeu: "Eu só saí para tomar um ar, amor." Pietro então bateu a porta do carro com força, e foi na direção de Olivia. Ele disse: "Entendi. E para que a mala?" Olivia tentou responder, mas Pietro avançou nela. A segurando pelos cabelos, ele arrastou-a até ao carro. Olivia gritava, mas ninguém foi em seu socorro. Ela foi levada de volta à mansão, e quando entraram, Pietro disse: "Você é mesmo uma ingrata, Olivia. A sua vida era miserável antes de me conhecer, você deveria ser grata por tudo que eu te fiz." Olivia, irritada, gritou: "Você é maluco. Você acha que pode me comprar, Pietro? Eu me casei com você porque eu te amava, você era um cavalheiro, eu nem sabia que você era rico. Mas, agora, isso tampouco importa, você me machucou, eu não vou aceitar isso, eu não me importo com o seu dinheiro, eu vou voltar para a casa dos meus pais, me divorciar. Eu quero distância de você." Ao ouvir aqui, Pietro tirou o cinto e começou a agredir Olivia. Nos dias que se seguiram, Pietro manteve Olivia presa à cama. Com a ajuda dos seguranças da casa, ele tinha conseguido dopá-la com calmantes muito fortes e amarrá-la. Sempre que o efeito dos medicamentos passava, Olivia implorava para ele soltá-la, lutava tentando se soltar e gritava por ajuda, mas o que acontecia era que um dos empregados de Pietro a medicavam de novo. Os pensamentos de Olivia ficavam confusos, e ela perdeu a noção do tempo. Sempre que alguém entrava, ela pedia para soltá-la. Ela murmurava: "Por favor, me deixe ir, Pietro não vai saber que foi você", porém, de nada adiantava. Isso até o dia em que Santiago foi ordenado a medicar Olivia. Como Pietro estava se locomovendo mais em helicóptero do que por carro, Santiago tinha tido uma troca de função. Ele foi de motorista para ajudante-geral, e Pietro acabou ordenando que ele vigiasse Olivia. Quando entrou no quarto, Santiago sentiu o seu coração se partir. Ele viu Olivia presa, os seus punhos e calcanhares já estavam arroxeados de tanto que ela lutava para se soltar. Ela então o encarou, e seus olhos estavam perdidos. Santiago segurava uma bandeja com comprimidos, e tinha recebido as ordens de fazê-la tomar os comprimidos. Sem encará-la, Santiago se aproximou dela e levou o medicamento até a sua boca, porém, Olivia sussurrou: "Por favor, não, já chega." Ele então parou, olhando o estado deplorável de Olivia. Sendo assim, Santiago escondeu os remédios no bolso e disse a ela: "Calma, vai ficar tudo bem." Ele então saiu do quarto e disse aos outros seguranças. Ela tomou. Durante toda a semana, Santiago agiu da mesma forma e viu que Olivia estava se recuperando. No 7º dia, antes dele sair do quarto, ela murmurou: "Santiago, obrigada. Você é um bom homem." Ele então sorriu e saiu do quarto. Santiago achava que estava passando despercebido. No entanto, no 8º dia, Pietro o interceptou enquanto ele ia para o quarto de Olivia. Ele então disse: "Eu sei o que você está pensando, Santiago." Ele gelou, e sem olhar para Pietro, ele perguntou: "Senhor, como assim?" Pietro então concluiu: "Você a deseja. Se eu souber que tocou nela, eu acabo com você." Santiago então assentiu com a cabeça e foi em direção ao quarto, aliviado por Pietro não ter percebido que ele não estava dando os comprimidos a Olivia. Nesse ponto, Olivia e Santiago já tinham desenvolvido uma forte amizade. Em vários momentos, Santiago contava sobre a sua história e o seu intuito em ter ido para o Brasil, e Olivia passou a admirar, cada vez mais, aquele homem. E da admiração, ela começou a gostar de Santiago. Em vários momentos ele disse que chamaria a polícia, mas Olivia dizia: "Pietro já disse que se a polícia entrar aqui, não me encontrarão com vida." Então, por mais arriscado que fosse, os dois começaram a planejar fugir dali. Em todos os dias, ao voltar para o seu alojamento, Santiago pensava em formas de expor Pietro sem que Olivia fosse prejudicada.
Nesse período, ele sentia cada vez mais nojo de Pietro, pois cada dia mais ele via o patrão com uma mulher diferente. Ele não conseguia acreditar que enquanto ele estava traindo, Olivia estava presa dentro da própria casa. Após um mês, Santiago conseguiu traçar uma rota. Ele iria sair com Olivia e iria voltar para o México. Lá, ele voltaria a trabalhar no próprio país. Seria difícil, mas ele precisava salvá-la das mãos daquele crápula. Porém, no dia em que Santiago enfim decidiu fugir com Olivia, e estava levando os comprimidos para o quarto dela para acertar os últimos detalhes, ele foi surpreendido por Pietro. O homem o agarrou e o levou para o quarto onde Olivia estava. Pietro então disse: "Então, quer dizer que os dois pombinhos estão me fazendo de idiota, não é?" Olivia começou a falar que ele tinha entendido errado, mas Pietro começou a bater em Santiago na frente de Olivia. Parecia o fim, porém, naquele momento, foi Olivia quem surpreendeu Pietro. Ela pulou em cima dele. Acontece que Santiago tinha deixado ela solta, e Olivia apenas fingia estar amarrada quando algum capanga, ou o próprio Pietro entrava. Surpreendido, Pietro perdeu o equilíbrio e os dois acabaram caindo, mas ele bateu a cabeça na quina da estante e desmaiou. Após isso, Olivia abraçou Santiago, que estava machucado, e perguntou: "Santiago, o que faremos agora?" Ele então entregou o seu celular a Olivia e disse: "Chama a polícia." Os policiais chegaram, e após entrarem na casa, Pietro não foi detido apenas por manter Olivia presa em sua própria casa, ele era um criminoso perigoso. Olivia ficou chocada em descobrir que, durante anos, esteve ao lado de um homem que era envolvido em diversos crimes, e que a traía constantemente. Pietro acabou sendo preso. Livre de Pietro, Olivia conseguiu enfim visitar os pais, e matar a saudade. Ao lado de Santiago, ela conseguiu se recuperar. Ele ficou ao seu lado o tempo todo ajudando a vencer os seus traumas. Parte do dinheiro de Pietro era legalizado, então, com um bom advogado, Olivia conseguiu pegar uma parte antes de se divorciar, e com o dinheiro, a irmã e a mãe de Santiago conseguiram se mudar para o Brasil também. O tratamento da irmã dele continuou, e ela melhorou a ponto de conseguir voltar a andar. Ao lado de Santiago, Olivia conheceu o que era um amor verdadeiro, sem julgamentos, e sendo feliz o tempo todo. Ela se apaixonou por sua sogra e enteada, e junto aos seus pais, todos viraram uma grande família, sempre se reunindo em feriados e mantendo uma boa relação. E quando estava com a família reunida, e as pessoas que amavam de verdade, Olivia agradecia por ter sido liberta de todo o mal por Santiago, seu verdadeiro amor. Você tomaria decisões diferentes de Olivia? Acha que ela agiu no momento certo? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.